Bom, nós estamos já caminhando para a segunda quinzena de agosto e já está aí batendo as portas as eleições. Eu vou receber agora o Carlos Irineu, que é jornalista e pós-graduando em ciência política, que vai conversar com a gente sobre o seu livro. É assim que eu voto. O jornalista está lançando um guia para os eleitores não errarem na hora do voto. Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Eu agradeço o convite por compartilhar com o seu público um pouquinho desse trabalho. Deixa eu já mostrar o seu livro. Esse livro a gente encontra aonde, hein? A versão digital dele está disponível na Livraria Saraiva e o lançamento oficial vai ser no dia 8 de setembro. 8 de setembro, aonde vai ser? Aí nas redes sociais, nas minhas redes sociais, eu vou estar divulgando. Você vai informar, tá certo. Mas a versão digital já está disponível para todo mundo aí na Livraria Saraiva. Pois é, nós estamos vivendo um momento, Carlos, que as pessoas já estão não querendo mais falar sobre política, né? E nós estamos entrando no segundo semestre, já com as pesquisas indicando um alto percentual de votos nulos, brancos ou indecisos, além da concentração de intenção de voto num candidato que está preso, que é o Lula. Sim. A princípio, então, no caso, inelegível. Qual que é a sua interpretação desse cenário político que nós estamos vivendo agora? Olha, foi justamente por conta desse desinteresse por parte da população, essa coisa de anular o voto, deixar o voto em branco, que eu resolvi fazer um trabalho de pesquisa mesmo, para poder levar o eleitor e ao cidadão mesmo, sabe, esse entendimento, esse compreendimento da importância do seu voto. O que eu fiz? Fábio, eu não sei você, mas assim, por onde eu passo, eu percebo que as pessoas estão muito descrentes. Verdade, então, né? Comigo também. E onde você passa, a pessoa fala, eu vou anular o voto, eu não vou participar da eleição, prefiro pagar uma multa, ter que sair de casa para poder eleger alguém que possivelmente não vai me representar muito bem. E foi justamente pensando nisso. Eu falei, eu preciso mostrar para as pessoas que o voto delas é interessante, é importante, né? Porque, Fábio, a partir do momento que você deixa de votar, anula o seu voto ou não comparece à eleição, você está dando para o outro a oportunidade de que ele escolha por você. E talvez ele vai escolher alguém que não te represente muito bem, né? E este guia, ele traz exatamente isso. Qual a verdadeira importância do seu voto? É importante que você vote, é importante que você entenda, pelo menos, um pouquinho da política do nosso país. Nos últimos anos, nós passamos por problemas muito graves, né? E estamos enfrentando aí uma recessão econômica muito grande, desemprego em alta, então nós precisamos, aos poucos, mudar este cenário. E nós temos a oportunidade este ano. Aliás, isso se estende desde 2013, quando nós tivemos as primeiras manifestações naquela época, por causa de 99 centavos, e aí foi vindo e crescendo, e aí houve uma politização das pessoas, mas de uma maneira muito polarizada, né? Você é A ou B, você está aqui, você é coxinha ou mortadela, essas coisas. O país foi rachado, na verdade. O país foi rachado. E aí a gente tem comentários como esse do nosso telespectador, olha, o Luiz Carlos. Obrigado pela sua opinião, Luiz Carlos. Ele escreve assim, ó, boa noite, Fábio. Eu quero dizer, ele é de Jales, interior aqui de São Paulo, diz assim, a respeito da política, eu estou totalmente revoltado e desacreditado. Olha lá, eu não acredito mais em ninguém, infelizmente. E é isso que se apresenta. Nós vamos agora conversar sobre como que a gente pode dar esperança para essas pessoas. Pode ser? Pode, Daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a questão da esperança nesse ano eleitoral? O que você acha, por exemplo, nessa questão que nós estamos enfrentando hoje, dessa, vamos dizer assim, essa informação equivocada, essas fake news que nós temos? Porque como que também o TSE, desculpe, pode fazer uma coisa dessa? Quer dizer, permite a colocação de um candidato que não pode efetivamente estar disputando a eleição. Isso não confunde muito o eleitor, cara? Confunde. No guia, eu deixei um capítulo apenas falando sobre fake news. Tá. É muito importante que as pessoas saibam exatamente identificar o que é uma fake news. As notícias falsas. Exatamente, né? São notícias falsas. Infelizmente, muitos partidos vão fazer isso, já têm feito isso para atingir o outro candidato. Tá. Então, eu quero atingir o candidato, não gosto dele, vou lançar uma fake news e acabou.
No guia, existem tópicos que as pessoas vão identificar como encontrar uma fake news. Se a pessoa ainda, mesmo através dos tópicos, tiver dúvidas de que aquela notícia ela pode não ser verdadeira, que ela não compartilhe, né, Fábio? Isso é muito importante. As redes sociais estão aí, as pessoas compartilham o que querem, falam o que querem. E em relação ao ex-presidente Lula, né, que, na verdade, Fábio, a lei da ficha limpa ela é clara, né? A lei da ficha limpa, inclusive de 2010, do governo do ex-presidente Lula, ela diz que ela deixa claro que o ex-presidente é inelegível, né? É importante que, e eu acho que as pessoas deveriam facilitar um pouco a vida do cidadão, né? Porque um dia é possível que o ex-presidente seja candidato, ele possa concorrer às eleições. No outro dia, não pode. É muito confuso, exatamente. Mas uma coisa que tem que ficar claro para as pessoas de casa, que a lei da ficha limpa, ela torna o ex-presidente inelegível e até então ele não é candidato, né? Não pode ser considerado um candidato. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão do voto em si, porque eu percebo que as pessoas também confundem muito a questão do voto nulo e do voto em branco. Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença. Claro. O voto, Fábio, desde 1535, 35 anos após a chegada de Cabral ao Brasil, ele sofreu grandes transformações. Nós tivemos uma primeira eleição indireta lá em São Vicente e de lá para cá muita coisa aconteceu. Antes da Constituição de 88, o voto em branco, ele era considerado, sim, ele era destinado aos candidatos que estavam ganhando. Isso é fato. E ele era tido também como um voto de conformismo, ou seja, o Fábio não vai dar o seu voto a ninguém, ou seja, então ele aceita com que o Carlos, a minha posição é a do Fábio. Então este voto ele ia para o candidato que estava ganhando. Hoje, após a Constituição de 88, o voto branco e o voto nulo são considerados apenas para fins estatísticos. Tá? Eles não entram para a contagem dos votos, eles são votos inválidos. E o voto nulo, Fábio, ele era considerado um voto de repressão, sabe assim? Eu não tenho nenhum candidato que me represente, então eu vou anular o meu voto. É um voto de protesto. Isso, de protesto. Isso, tá. Exatamente. E hoje ambos não servem para nada. É um mito. Hoje é engraçado, porque hoje eu estava no cabeleireiro e eu ouvi uma conversa assim, eu não vou votar em ninguém. Bom, mas se eu não votar, o meu voto vai para quem está ganhando, né? Isso é um mito. Era o caso do voto em branco Exatamente, antigamente. Exatamente. Então, gente, é um mito, o voto em branco e o voto nulo, eles não são votos válidos, tá? Eles são votos descartados. E, Fábio, interessante frisar também que voto nulo e voto branco não anula a eleição, tá? Não anula a eleição. Não anula. Porque também se ventilou muito, principalmente na internet, falando porque se tiver uma porcentagem X de votos brancos e nulos, invalida-se a eleição. Então isso aí é mito também. Isso é um mito. Se apenas o candidato à presidência votar... Nele mesmo? Ele é o eleito. Então se tiver um voto... Um voto, ele já está eleito. Ele já está eleito. Exatamente. Então, porque é a maioria absoluta, é isso? Exatamente. Então é mito também de que a eleição, ela... é cancelada ou há um chamamento para outra eleição. Tá. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da influência das pesquisas eleitorais. Porque a gente vê assim milhares e milhares de pesquisas eleitorais feitas com todos os cenários, mas assim, ninguém nunca viu ou conhece alguém que participou de uma pesquisa eleitoral. E isso coloca, claro, apesar de ser tudo muito registrado, correto, mas isso coloca em dúvida para o povo brasileiro. Eu queria saber se o povo ainda é influenciado por essas pesquisas. Mas você vai responder daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre... Vamos ver se você está bom de memória. O que eu falei antes do intervalo? Sobre as pesquisas. Sobre as pesquisas. Está bom, hein, de memória. Tá vendo? O Fábio. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão das pesquisas, porque a gente percebe que cada vez a quantidade também dos pesquisados diminui. Né? Agora me parece que são 1.000 pessoas, ou menos até de 1.000 pessoas. As pesquisas influenciam ainda? Influenciam muito. Muito? Muito. Eu estava lendo uma matéria essa semana justamente sobre as pesquisas. E é muito insignificante, né, Fábio? Para um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, e você vai lá e entrevista 1.000 eleitores e você tira uma base daquilo.
E outra coisa que eu vi nessa matéria é de que as pesquisas elas são muito confiáveis, né? Tem muita gente que tem um pé atrás com as pesquisas e muita gente diz, eu nunca fui entrevistado para uma pesquisa, né? É verdade, eu também nunca vi e nem conheço ninguém que tenha sido entrevistado. Mas, Fábio, é interessante como as pesquisas, elas influenciam muito, né? Eu estava vendo, em relação a um candidato, o candidato Jair Bolsonaro. É um candidato que estava, na verdade, em primeiro lugar nas pesquisas. E a gente vai vendo que esse número vai reduzindo após algumas falas dele, algumas entrevistas. E aí, a cada entrevista sai uma nova pesquisa e a pesquisa cada vez mais está caindo. Então, é importante. E isso dá uma base para o eleitor, né? De como é que está o cenário. E eu acredito muito nas pesquisas. Que as pesquisas ajudam mais do que atrapalham. Ajudam muito. Olha, eu quero falar para a Cristina Pires de São Paulo, quero agradecer primeiro a sua participação e que a gente está comentando aqui da questão do Lula, porque ele está nesta situação, né? Nós não estamos aqui falando sobre mérito, apenas da situação que ele está. Poderia ser ele ou qualquer outro candidato que estivesse na mesma situação, Exatamente. não é? Ou seja, no caso, por exemplo, dele, como teve duas condenações, não é isso? Ele se torna inelegível, não é isso? Segundo a lei da ficha limpa, que foi proposto no governo dele, uma pessoa condenada em segunda instância, ela se torna inelegível e também não pode concorrer a nenhum cargo por 8 anos. Isso daí é para todo mundo? Para todo mundo, independente de quem seja o candidato. Agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da necessidade dos partidos se reaproximarem do eleitor. Parece que houve saiu todo mundo correndo dos partidos políticos. Não se fala mais de partidos políticos, e sim só de personalidades. É necessário repolitizar os partidos políticos ou não? Olha, é complicado falar sobre isso. Porque hoje ninguém sabe, né, se o partido é de direita, de esquerda, não é? E os próprios partidos não se posicionam quanto a isso. Exatamente, Né? não é? Todo mundo é centro, as pessoas têm ideologias de esquerda, ideologias de direita, justamente para tentar atingir o maior número de eleitores. Então, essa coisa, os partidos eles têm medo de se posicionarem, na verdade. É muito difícil você ver um candidato que diz que é de extrema esquerda ou de extrema direita, são todos eles do centro, né? Uhum. E no caso, por exemplo, eles têm que se posicionar, não é? Precisam se posicionar. Porque há essas alianças, por exemplo, entre os partidos, que também tem que ter uma coerência no sentido da posição de cada partido político, não é, Carlos? Mas eu acredito que dentro da política é um jogo de interesse, né, Fábio? A gente pode tirar como exemplo a questão de Geraldo Alckmin, que é um candidato, é o candidato, na verdade, que vai ter o maior tempo de TV agora, justamente por conta das coligações que ele trouxe para o PSDB, né? Então, todos os partidos do Centrão, praticamente, foram para o PSDB. Acredito que esses partidos eles vão para onde o vento está indo, né? O vento está soprando e eles estão indo para lá. É assim. Não tem jeito, né? Não tem jeito. É um jogo de interesse, é a lei né, da Fábio? sobrevivência Exatamente, também, né? Tá bom. Bom, nós vamos continuar esse papo. Daqui a pouquinho tem mais perguntas chegando aqui. Eu vou fazer a pergunta dos telespectadores. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Já. Queria que você desse uma dica a respeito, quem ainda não tem o seu livro, claro, para que a pessoa não erre na hora de votar. Tem aquela dica de ouro que a gente poderia passar para o telespectador? Tem a dica de ouro. Uma não, existem várias dicas de ouro, né, Fábio? É importante que você saiba do seu candidato, né, para você também ter depois como cobrá-lo. Então, é importante você ver o passado do candidato, você ver quais são as propostas dele. E o mais importante, Fábio, que é não negociar o seu voto. Voto não é mercadoria, gente. Nós precisamos aprender isso. Não troque o seu voto por favores. Isso é o mais importante. Nunca. E sempre votar consciente, né, Carlos? Essa é a consciência, inclusive. A consciência de você falar, eu fiz o meu melhor, eu escolhi e estou convicto Exatamente. de que esse candidato é o melhor. Não Exatamente. é o que a proposta é a melhor, né? Exatamente. E, inclusive, eu reservei aí no fim do livro algumas anotações, porque enquanto você estiver assistindo um debate, você pode fazer as suas anotações sobre os seus candidatos. Eu reservei algumas páginas aí. Vou até mostrar aqui, ó. Ele colocou uma página escrito anotações para que você também anote. Olha lá, tá vendo? É isso aí.
você escreve aqui o que você Está achou. assistindo o horário político lá? Está assistindo um debate? Vou anotar as propostas do meu candidato aqui. Está muito mais fácil. As dicas estão aí e no final as anotações. É assim que eu voto. Livro do Carlos Irineu, que é jornalista e pós-graduando em ciência política. Quero agradecer sua presença e seu carinho aqui conosco, agradeço, tá bom? Fábio, Obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente. Tchau. Grande abraço e um bom voto para você. Obrigado para você também.